Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Espírita Bezerra Menezes. É muita alegria que nós recebemos todos vocês aqui nessa noite. Também aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, nosso boa noite, muito carinho, muito amor. Eu quero convidar-vos para que possamos juntos, elevar os nossos pensamentos, levar os nossos corações a Deus, nosso Pai Criador, para que possamos agradecer de todo o nosso coração por essa oportunidade que Ele está nos dando de nos encontrarmos aqui, reencarnados aqui no planeta Terra, em busca da nossa evolução, do nosso melhoramento. Para isso, sabemos que Deus coloca à nossa disposição todos os recursos que nós necessitamos. Os recursos materiais, os recursos humanos, os recursos financeiros, tudo que a gente precisa já está à nossa disposição. Por isso, nós agradecemos e queremos agradecer de uma forma muito especial por esse ano que está finalizando, Hoje é a nossa última palestra de sexta-feira, teremos a última segunda, mas a sexta é hoje. E agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, que Ele nos proporcionou na edição de 2024. E em especial por todas as bênçãos derramadas sobre todos nós, nossos familiares, e nós vamos agradecer. Obrigada, meu Pai, por ter permitido que o nosso Mestre Jesus viesse governar o nosso planeta Terra. É um planeta tão pequenininho onde nós nos encontramos reencarnados hoje, mas é um planeta tão especial porque tem o direcionamento do Mestre Jesus. Muito obrigada, Jesus, por estar sempre conosco em nossos pensamentos, em nossos sentimentos e também nas nossas ações. Obrigada, Dr. Bezerra Menezes, patrão dessa casa, juntamente com toda a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos auxilia, que nos acompanha. Nós só temos a agradecer. E agradecemos também com a Santíssima, que sempre nos acolhe no seu colo de mãe e nos envolve com o seu manto de amor, nos ajudando a fazer essa travessia com mais simplicidade e mais amor. Muito obrigada. Te peço neste momento a Jesus, pela Clarissa, que vem falar para nós hoje sobre a gentileza, como que Jesus ensina para a gente a ser gentil. O Senhor possa envolver Jesus neste momento para que as palavras que saiam do seu coração e também dos seus lábios possam chegar até nós e despertar as nossas consciências para a prática. Muito obrigada. Clarissa, seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Acho que liga aqui, né, mãe? Liga essa? Essa, né? Bom, que bom estar aqui, né? Última sexta do ano. Esse ano acho que deu para estar aqui até bem, né? Deu pela quantidade de palestrantes que tem. Não sei se essa é a quarta ou a quinta do ano. Ano que vem estamos aí de novo, se Deus quiser. Bom, o tema que eu escolhi para falar hoje é um tema que ele vem martelando muito na minha cabeça no dia a dia, né? Que é sobre a maneira como a gente se comunica. Eu reconhecendo da minha dificuldade, de, às vezes em momentos de estresse, de me comunicar como eu gostaria.
E vendo, né, a quantidade de ruído que uma má comunicação ela traz no nosso dia a dia, né, em relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais. E aí não faz muito tempo que eu comecei a fazer uma mentoria com uma profissional que eu gosto muito sobre a maneira como eu me comunico no dia a dia profissionalmente. E aí eu estava conversando com ela, falei, é muito doido, né? Porque a gente aprende a falar muito cedo, mas a gente aprende de fato a falar bem, né? A gente é sempre instruído a falar, mas falar como, né? Comunicar como aquilo que a gente quer. E aí eu conversando com a Fernanda, que hoje que me dá essa mentoria, falei, e é engraçado porque se Jesus é nosso guia, desde sempre ele está nos ensinando a comunicar, porque a fala dele, a palavra dele, ela ecoa, né, de forma atemporal por tantos anos e de forma tão clara. E o que a gente pode tirar de lição? E aí foi a hora que eu escolhi o tema, né, dessa minha próxima palestra, que ia ser na semana passada. Já falei desse tema no final de semana no Nova Era. Acho que vi alguém aqui que estava lá também. Mas a gente complementa, né? E aí hoje a gente vai falar sobre a comunicação e trazer, né, os exemplos que Jesus e a espiritualidade, através também de livros psicografados, trouxe para nós, falando da comunicação. Então, a primeira pergunta né, que eu faço para vocês é: quantas vezes uma única palavra mudou o rumo de uma conversa, de um relacionamento ou até de uma vida? Afinal, tudo aquilo que nós dizemos ou aquilo que não dizemos molda, né, o mundo ao nosso redor. A gente pode dizer que a comunicação hoje ela é um dos maiores problemas da humanidade, né? Isso já tá claro, né? Que a maneira como as pessoas brigam até provocam guerras por falta de conseguirem se entender. E aí, se eu pedisse para vocês para lembrar de uma frase que alguém disse, né, e que ficou marcada na sua memória, que frase seria? Dá uma pensada aí, uma frase que alguém te disse. Eu aposto que nem todo mundo lembrou de uma frase do dia de hoje. Às vezes é alguma coisa que você ouviu há muitos anos atrás, porque a comunicação ela é assim, ela ecoa, né, na nossa mente por muitos anos. E daí a importância, né, a gente não pode esquecer o valor da palavra, das palavras que a gente comunica, né, e no nosso relacionamento humano. Ainda que a gente, né, que nós sabemos que os exemplos que o exemplo arrasta, a palavra em si ela é neutra. Então vai depender de como que a gente quer, né, representar aquilo que a gente está dizendo. Uma palavra, ela pode trazer tanto harmonia, como também desagrado, né? Então o exemplo arrasta, mas a palavra ela tem um poder neutro. Ela depende extremamente da nossa intenção ao falá-la. A palavra, ela é força poderosa, porque transmite as ideias do nosso pensamento. Aí eu dei o exemplo Nova Era, vou trazer aqui também. Minha mãe sempre fala, né, com a gente de que como é que a gente melhora, né? Que primeiro ponto, a gente melhora o que a gente pensa, né? Depois a gente melhora as nossas palavras e depois as ações, né? Que uma coisa vai puxando a outra. O que a gente fala é muito aquilo do nosso pensamento. Então se a gente também vai tomando cuidado com o que a gente age, depois, né, não, agora eu só vou falando e agora eu só vou, né, até a gente conseguir pensar menos ruim, assim. Então fazer o exercício da palavra já é um passinho a mais para a gente parar também de pensar, porque a gente sabe que a força do nosso pensamento, né, o pensamento ruim e o bom também é muito, muito representativo, é muito forte. E aí por isso, né, que através da fala a gente sabe que a gente recolhe todos os ensinamentos dos grandes orientadores que a gente teve na humanidade até hoje. E igualmente também através da comunicação que a gente recebe hoje todos os tipos de informação nesse plano terrestre. Ainda mais hoje com a quantidade de comunicação que a gente tem via Instagram, WhatsApp, né, galera do mundo corporativo via Teams.
E aí por isso que é tão importante a gente saber não só o que falar, mas também como que aquilo que a gente vai falar vai ecoar no ouvido de quem está ouvindo a gente falar aquela palavra. Então não só falar, né, mas saber como falar. Porque uma frase, ela pode semear um bálsamo ou um veneno, ela pode trazer paz ou discórdia, ela pode trazer treva ou luz. Como eu disse anteriormente, a palavra é neutra, vai muito da intenção. Mas aí a gente reforça o cuidado de que às vezes a mesma palavra sendo escutada por uma pessoa, ela não tem o mesmo impacto da outra. Então, se colocar no lugar do próximo, né, o nosso famoso amar ao próximo, então se colocar no lugar dele, na hora de trazer determinada palavra. Às vezes no seu coração, no seu ouvido, ouvir aquilo é tranquilo, mas e do outro, naquele momento que a gente sabe que ele está passando? Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e mantém entre elas a concórdia e a união. Depois da humildade para com Deus, a caridade com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, conectando, né? Então, não só a maneira que eu falo, mas como que aquilo vai chegar no meu irmão. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a gente tem, né, as seguintes passagens bíblicas de Mateus, que é as falas de Jesus quando ele diz: bem-aventurado os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E aí Kardec completa, né, no Evangelho, ele vem clarear para nós o que seriam esses pacíficos que Jesus queria dizer. E ele fala que são os homens de bem, que inspiram apenas bons sentimentos, que jamais fomentam desavenças, que ao contrário, tudo o que fazem é para apaziguar. São os bem-aventurados que Jesus chama de pacíficos, porque eles praticam a lei de Deus. E aqui, né, quando eu leio assim, fala, ele não fomenta as desavenças. E aí a gente tem muito costume, né, de colocar fogo no parquinho, ver que o negócio já está acalorado, ir lá e jogar mais uma pimentinha. E aí com certeza a gente não está sendo os pacíficos aqui que Jesus, né, trouxe nessa fala, nessa passagem. Então esse trecho, né, da Bíblia, ele nos convida a cultivar a mansidão, a paz, e não apenas nas nossas ações, mas também nas nossas palavras e pensamentos. E assim podemos, como ensina, né, Jesus, como nos ensina a doutrina espírita, lembrar quem é nosso guia. Sempre que eu falo aqui, eu gosto de trazer, né, para nós, para a doutrina espírita, Jesus não é apenas um símbolo, né, uma imagem que fica ali, não é um cara de barba branca que fica ali punindo todo mundo, é de fato nosso referência e nosso guia. E aí por isso que eu falei, cara, estou contratando uma mentoria para me ajudar na maneira como eu me comunico profissionalmente, mas eu já tenho um guia bom demais, excelente demais. E a doutrina nos ensina que Jesus, né, ele tem que ser nosso guia e nossa referência em todas as ações. Então vamos entender um pouco mais, né, além dele falar um pouco sobre essa questão dos brandos e dos pacíficos, o que mais da comunicação de Jesus a gente pode trazer, né, para o nosso dia a dia hoje nesse plano, nessa nossa encarnação. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 9, Kardec comenta o porquê que as palavras de Jesus, elas são eternas. E aí ele diz que as palavras de Jesus são eternas porque elas são a verdade. Elas constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, que se apoiarem nessas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Então ele diz que a palavra é a verdade, disso a gente não tem dúvida, mas ele reforça, né, que elas trazem paz, tranquilidade, estabilidade. Então,
com certeza é uma comunicação branda, pacífica. No livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, capítulo 11, ele diz que se a língua é dado inflamado de destruição, ela transforma igualmente em harpa de bênçãos quando manejado pelo Espírito que já encontrou a luz. E aí a gente considerando que Jesus, né, o Espírito mais iluminado, que já encarnou no planeta Terra, faz todo sentido, porque de fato todas as palavras dele ecoam para nós de uma maneira de bênção, né? E a gente sabe que tiveram outros espíritos já, né, outros irmãos não tão evoluídos que já vieram de forma que a palavra trouxe muita destruição. Não só as palavras, as ações, mas também o que comunicava para as outras pessoas. No livro Fonte Vida, de Emmanuel, psicografado também por Chico Xavier, que na lição 81, que chama Fala com Amor, eles reforçam sobre também o poder da maneira como a gente, né, traz as palavras. A palavra é instrumento sagrado de manifestação do Espírito. Sagrado. E a gente, de fato, não cuida daquilo que a gente fala geralmente, né? Diz: aprende a calar toda expressão que te possas arrepender depois. Não convertas o verbo em chibatada de fogo. E essa instrução é muito bacana, né? Aprende a calar, não fala aquilo que você vai arrepender depois. Na nossa língua é isso, né? Então o Emmanuel, ele ressalta nesse livro, né, que a gente deve usar as palavras para construir, edificar, jamais para ferir ou dividir. Então, pegando essa parte aqui, né, da gente ter esse cuidado da expressão, cuidado para não arrepender daquilo que a gente fala depois, não trazer nossa fala como chibatada de fogo, e que tem uma parte do Evangelho, né, que também, segundo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, só que nesse caso no capítulo 17, que fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas más inclinações. Então a gente já né, reforçou o quanto Jesus é exemplo de comunicação para nós. A gente já entendeu a importância da palavra, da maneira como a gente fala no todo, né? E aí eu quis trazer uma técnica que a gente, né, comenta muito no mundo corporativo, que é a comunicação não violenta. Tem vários livros, é super interessante ler sobre isso, e ajuda muito a gente nas relações interpessoais também. E o que é essa técnica chamada comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta é um conjunto de técnicas que visam uma comunicação mais empática e que vão de encontro com um pensamento mais humanizado e menos discriminatório. Então, e o que seria essa comunicação violenta? Ao contrário da não violenta, é uma comunicação que cerceia a liberdade do outro, nega os reconhecimentos da necessidade do outro e diminui o valor de indivíduos e não age de forma empática. Então, ok, no mundo profissional a gente chama de comunicação não violenta, mas Jesus já falou para nós sobre isso aqui, que é amar ao próximo, certo? E aí, falando das técnicas de comunicação não violenta, ela traz algumas sugestões para a gente refletir aí da maneira como a gente tem comunicado. E quando eu paro para ler essas perguntas, eu estava lendo no carro, a hora que eu cheguei aqui também, eu tenho lições para tirar delas de hoje. Todos os dias que eu leio, eu sei que tem alguma coisa aqui que eu tenho para refletir de exemplos das últimas 24 horas. Ele traz algumas perguntas para a gente refletir da maneira como a gente tem comunicado com os nossos irmãos, né? Aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente já nem tem tanta afinidade assim, mas que também são nossos irmãos. Ele fala, né, a técnica da comunicação não violenta, ela ressalta muito a importância da gente calçar o sapato das outras pessoas, né? Se colocar no lugar do outro. E aí a gente tem que se perguntar: a minha capacidade de sentir empatia muda quando eu penso do ponto de vista da outra pessoa?
Vamos pensando em diálogos que a gente teve, né, recentemente com pessoas aí, né, da nossa convivência. Outra pergunta. Antes de mudar para um próximo assunto, eu compreendi de fato o que tinha para ser compreendido? Que às vezes numa discussão a gente quer tanto resolver, que a gente já vai pulando para outro tema e a gente parou e compreendeu o que aquela pessoa quis dizer. Aqui tem uma fala que a comunicação não violenta também tem, né, eles batem muito de que a gente fica muito focado em saber quando que fulano aprendeu a falar. Estamos indo agora para o aniversário do meu filhado Bernardo. Bernardo aprendeu a falar muito rápido, né? Hoje em dia já fala igual a Maritaca, não fez 2 anos. Mas a gente nunca se pergunta o quando que a gente aprendeu a escutar. E vou falar para vocês, acho que a gente ainda não aprendeu, boa parte de nós. Falar a gente fala, mas escutar é um desafio muito maior. E aí, outra pergunta, conectando com aquilo que eu falei anteriormente, de como a pessoa vai receber a nossa fala. A pergunta é, será que houve algo que eu disse naquela discussão que pode ser mal interpretado? Eu explorei as questões dos 2 lados, inclusive as que não são tão evidentes e tão legais para mim, porque a gente tem costume de explorar aquilo que é evidente e que é legal para nós. Mas o que é o ponto de vista do outro a gente não explora, a gente pula, vai para a próxima pauta sem compreender. E aí depois ele traz um pouco sobre, ok, a discussão já aconteceu, mas e agora, né? Porque lembrando que a gente, né, o verdadeiro espírita, ele reconhece os erros e está tentando domar as más inclinações. E aí a gente entende, né? Olha, tive uma discussão, tive um diálogo ruim, ou estou no meio de um ruim. Quais são os sinais que me dizem que é melhor não discutir naquele momento? Aí aqui eu ressalto que, ok, a gente veio nesse plano, tem muita coisa que a gente precisa resolver, e de fato a gente precisa resolver, mas a gente precisa lembrar que nós somos espíritos imortais. E não adianta a gente viver nessa pressa louca que uma discussão de 10 minutos ela tem que acabar nos próximos 20 minutos. Às vezes dá para dar uma segurada e falar amanhã. Não precisa deixar para a próxima vida não, vamos resolver nessa. Mas precisa ser hoje? Então, será que esse é o melhor momento de discutir? As duas pessoas com a cabeça tão cheia, os ânimos tão acalorados. E aí, aconteceu, a gente ainda falha muito, né? Mas aí a gente, ok, agora que eu me acalmei, eu consigo perceber antes o que eu não conseguia perceber naquele momento, é um exercício para fazer. E outro exercício é, agora que eu acalmei e eu percebi o que eu queria e o que eu não conseguia ver naquele momento ali da discussão, qual é a melhor abordagem para eu voltar no assunto? Aí não adianta acalmar, voltar no assunto 2 dias e voltar com o pé no peito, com o pé na porta. Então, qual é a melhor maneira de voltar para que aquela pessoa interprete aquilo da maneira que eu gostaria, né? Sem magoá-la, entendendo também o lado da pessoa, calçando também o sapato dessa outra pessoa. E aí, continuando aqui nas técnicas, né, eles falam muito sobre a nossa teimosia. A gente está insistindo no mesmo pensamento repetitivamente, mesmo sabendo que ele não leva a gente a lugar nenhum. Outra pergunta é, eu consegui ouvir e absorver alguma coisa do que a pessoa me disse? Que às vezes numa briga a gente não absorve nada do outro mesmo, só o que a gente quer falar. E eu estou insistindo excessivamente em uma ideia que a outra pessoa não quer e estou inclusive usando de mecanismos de manipulação para conseguir essa solução. Aqui quem exerce papel de liderança, né, em empresas principalmente, isso aqui tem que ter muito cuidado. Querendo ou não, a pessoa depende de você financeiramente de alguma forma, né? E aí, será que a gente não está manipulando de alguma forma para que aconteça do jeito que a gente quer, sem se colocar no lugar do outro? E será que eu estou apenas criticando a pessoa em vez de tentar compreendê-la? Por fim, a gente vai falar sobre a atribuição da culpa, né? Eu estou dizendo coisas com a intenção de machucar, pois não sei expressar minhas necessidades.
Porque se eu estou tendo um diálogo, eu tenho algo meu, alguma necessidade minha que está precisando ser suprida. Mas será que machucar o outro na minha fala é realmente o melhor caminho? E eu estou tentando culpar a outra pessoa por um sentimento que ele é exclusivo meu, que a gente faz isso muito no ciúme, né? Como é que você fala? Mas ciúme é o veneno que a gente toma torcendo para o outro morrer, né? Então, às vezes a gente entra numa discussão por ciúme gigantesca e a gente quer culpar o outro e ok, às vezes tem suas necessidades que precisam ser atendidas, mas a gente precisa realmente ferir se é uma necessidade nossa. Comunicar ferindo é a melhor solução? Estou trazendo isso tudo para a gente refletir, tá? Esse sentimento de raiva é apenas uma frustração minha por conta de uma necessidade minha? Bom, trouxe alguns exemplos. A comunicação não violenta é algo muito legal, tem alguns livros, e eles são livros pequenos e muito legais de ler, assim, eu super indico. Mas retomando as passagens, né, de livros espíritas, no livro Sinal Verde, de André Luiz, psicografado também por Chico, André Luiz sugere que o modo como falamos pode ser uma ferramenta de luz ou de escuridão, dependendo das nossas escolhas. E aí ele traz que é muito parecido com a CNV, que é a comunicação não violenta, que é fale auxiliando, fale educando, fale amparando e jamais faça da palavra um instrumento de azedume ou agressão. Vou só beber um copinho d'água que eu tô gripada e minha garganta tá... Bora lá. Bom, pessoal, então acho que está claro, e a gente sabe, né, isso no dia a dia, que o conflito, ele não gera luz, ele não gera embate, ele gera combate. E a gente tem outra passagem bíblica também de Mateus que ela fala que, pois o que há de abundância no seu coração, fala sua boca, fala a boca. E aí é isso, a fala é de suma importância para o entendimento entre, né, nós, entre as pessoas, ou os desentendimentos. Pelo verbo, né, pela fala equilibrada, a gente pode se entender, todavia, pela a fala desequilibrada, a gente pode provocar guerras. E o diálogo, ele é sim necessário para que os indivíduos possam se entender. É preciso falar, expressar-se, dialogar. A harmonia depende de saber bem falar, mais do que falar bem. Quantas vezes a gente não consegue resolver um problema, né, porque a gente simplesmente não conseguiu se expressar? Ou quantas vezes a gente resolve um problema enorme e a única solução foi sentar e ter uma boa conversa? Então a comunicação, ela é assim, ela é uma questão de sobrevivência, por isso que eu achei que faz sentido a gente trazer esse tema para a gente falar aqui um pouco, né? Porque ela é um processo de integração, tanto nosso, né, com a gente mesmo, nesse nosso processo de se conhecer, né, de autodescobrimento, a integração com o nosso próximo, né, por meio do amor, né, por meio fraterno, de diálogo gerador de entendimento, e nossa comunicação também com Deus, né, como os filhos amados que somos aí, que procuram uma razão maior, né, na nossa existência aqui, né, e do Criador e toda a sua obra. Tem um exemplo, né, falando em comunicação, que eu ouvi numa palestra uma moça contando também, que acho que, se não me engano, era na pandemia em Salvador, que um rapaz, ele acho que estava fazendo mestrado na área de Direito, ele foi apresentar a dissertação final ali, né, a apresentação final, nem sei se chama TCC no caso de mestrado, mas é como se fosse o TCC ali da faculdade. E aí passou por um professor, ele fez os comentários dele sobre o trabalho na hora da apresentação. Isso, pandemia, ele estava online, né, então pelo computador. Passou por outro professor fez, e quando chegou numa terceira professora, ela descascou o aluno. Ela falou muito mal, que o TCC estava péssimo, que estava horrendo. Falou. E aí, o que ele fez? Ele pegou o computador, assim que ela terminou de falar, virou pro rumo da sacada e pulou do 10º andar. E aí aqui
Eu tenho certeza que não foi as falas dela que provocaram, né, o suicídio dele. Possivelmente ele já vinha com vários motivos, vários outros pontos que provocaram isso. Mas com certeza aquela fala foi a gotinha que faltava. Daí a importância da gente ter cuidado na fala, porque ainda mais de como é que isso vai chegar no outro, porque essa gota, às vezes pode ser uma gota fraterna que vai ajudar e trazer a pessoa de volta para o plano aqui, né, para o que ela se comprometeu. Mas às vezes essa gota, ela pode gerar algo muito ruim. E esse é um exemplo de como a comunicação, né, ela tem esse poder sensível, né, para chegar no outro, no nosso próximo. Eu vou trazer agora uns exemplos de Joana de Ângeles, né, em psicografias do Divaldo. Ela trouxe em várias psicografias, em vários livros, né, um pouco sobre essa questão da comunicação, da fala. Então acho que vale também ler essas frases aqui. A palavra, ela é manifestação viva da alma. Ela reflete o que trazemos no íntimo. Por isso, deve ser empregada com cautela e amor, para edificar e não ferir. Isso foi no livro Momentos de Harmonia. No livro... Tá saindo ainda? Oi. No livro Vida Feliz, diz... Hã? Que? Oi. Não. Botão... Oi, foi. Nossa, que difícil que era. Era só apertar o botão, desculpa. No livro Vida Feliz, ela diz que quem utiliza a palavra com ternura acalma corações aflitos e suaviza dores, que é aquela gotinha, né? Às vezes, de fato, a gotinha, alguém chega aqui no centro, né, vai pro diálogo fraterno, ou às vezes você pega um amigo, cara, é a sua palavra ali que vai salvar a vida daquela pessoa. Mas quem prega de forma impensada ou agressiva semeia perturbação e tristeza. No livro Episódios Diários, todos esses são de Joana, psicografados por Divaldo, tá? Antes de falar, reflete sobre o que quer dizer. É aquilo, né? Pensa antes de falar. Muitas vezes o silêncio ele é melhor amigo, porque evita mágoa, desentendimento e arrependimentos. Por fim, no livro Otimismo, ela sugere, né? Fale com amor, pois sua palavra pode ser alívio para quem sofre, a luz para quem se encontra perdido ou o estímulo para quem hesita diante das dificuldades. Bom, e reforçando, a gente tem um exemplo muito claro de tudo isso que a gente conversou hoje, né? Jesus Cristo. Jesus, ele nunca impunha suas palavras, mas plantava sementes de compreensão e fé com ternura, ajustando as necessidades de cada espírito. Então, cada pessoa que ele encontrava ali na jornada, ele vinha com as palavras conforme aquela necessidade deles. Jesus, ele era um modelo de paciência, benevolência, utilizando a suavidade em suas palavras para desarmar totalmente o ódio e conquistar os aflitos. Todas as passagens dele foram muito isso, de conquistar os aflitos, de desarmar o ódio. E por fim, Jesus sabia que a força verdadeira estava na suavidade da palavra, como água mansa para penetrar os nossos corações. Bom, acho que já no horário. Era isso, pessoal. Acho que é um tema assim bem amplo, mas que fazia muito sentido conversar com vocês sobre. Para mim, principalmente, assim, preciso muito melhorar o jeito que eu comunico. Acho que ainda essa encarnação não vai ser suficiente. Mas fiquei feliz de poder falar com vocês hoje e aproveitar também para desejar, né, um feliz ano novo, que 2025 seja um ano ainda melhor. Acho que melhor do que 2024 para mim vai ser muito difícil, mas sem dúvidas, cada dia mais abençoado, né? Que é isso que a gente está se propondo. Todo dia 1% melhor. Certinho? Boa noite. Mãe, me ensina aqui qual que eu desligo, certo? Muito obrigada, Thales.
palavras maravilhosas. Pertinente. E eu te agradeço do fundo do meu coração por todas as palavras gentis que você já direcionou a mim, como sua mãe, a sua família e a essa família excedente. Muito obrigada. Que Jesus possa ser sempre a sua referência na sua vida. Você sempre lembra que você nunca está sozinho, que Ele está sempre com você. Tá bom? Sim. Certinho? Certinho. Vamos. Qual que é? Essa E a de lá? e essa. Não. Mas tão escuro? Ah, não, deixa eu ver. Estamos aprendendo. Nós vamos passar agora um momento dos passes aqui dentro do salão. Quero convidar os médios presentes para se colocar aqui de frente, para que nós possamos realizar juntos esse passe coletivo. Eu vou convidar a todos vocês para que a gente possa fechar os nossos olhos materiais, abrir os nossos olhos espirituais, nos sentirmos na presença de Jesus neste momento,
estiverem dispostos a direcionar as mãos para as águas da casa, que possamos canalizar também as águas lá da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, que é o lugar onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Que essas águas sejam também frutificadas, as águas dos hospitais, lá daquela casa onde você sabe que tem alguém necessitando desse remedinho celestial. Obrigada, Jesus. Permita que os médicos e enfermeiros amigos coloquem nessas águas o remédio necessário para o alívio das nossas dores e para a cura das doenças conforme o merecimento de cada um de nós. E assim nós encerramos a reunião aqui em salão, deixando abertas as camas de passes para aqueles que se sentirem necessidade. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que frequentam este centro espírita, que gostam aqui, agradecer por tudo que realizamos juntos neste ano e contar com a presença de vocês no próximo ano, né? Aí nós estamos entrando agora no feriadão prolongado, muita gente vai viajar, que Jesus abençoe a viagem de quem for viajar, muita gente vai para rancho, que abençoe também, vamos passar os limites, né? Tudo na dose certa, senão vira veneno. Se passar da dose, vira veneno. Mas que os caminhos de todos nós sejam sempre iluminados pelo nosso Mestre Jesus. Que assim seja.